Hoje falaremos de Basílio de Cesareia na série Teófilos. Basílio nasceu provavelmente na cidade de Cesareia, importante capital da Capadócia. Atualmente, essa cidade se chama Kayseri e fica no centro da atual Turquia. Basílio pertenceu a uma família nobre e também cristã. Ele foi irmão de Gregório de Nissa, também uma personagem importante da história da igreja, e irmão de Macrina, que muito incentivou para que se dedicasse à vida religiosa. Como era de uma família de condições, Basílio ele teve boa formação superior. Ele estudou na própria Cesareia, estudou em Constantinopla e também em Atenas. No ano 358, ele foi batizado pelo bispo Diônios de Cesareia. Após a morte de seu pai, Basílio, imbuído já do ideal monástico, da entrega total à vida religiosa, vendeu as propriedades que obteve por herança e dedicou-se à vida religiosa, à vida ascética. Ele tornou-se bispo de Cesareia em 370. Em seu episcopado, ele se dedicou aos pobres. Basílio, ele se notabilizou por isso. Ele foi um bispo que se dedicou aos doentes, aos pobres e aos necessitados. E a realidade da sua época era uma realidade muito dura. Portanto, ele via a necessidade de viver o evangelho. Ele não era um bispo de gabinete que ficava apenas fazendo teologia. Ele era um bispo que vivia a teologia na relação com os pobres. Ele construiu, por exemplo, um hospital para atender aos doentes. Mas também como bispo, Basílio combateu o arianismo e com isso ele se colocou contra o próprio imperador da época, chamado Valente. Esse imperador era ariano. O que era o arianismo? Era uma doutrina inspirada num presbítero egípcio chamado Ário, daí o nome arianismo. Essa doutrina ensinava que o Filho, no caso o Logos que se encarna em Jesus Cristo, ele não é Deus da mesma essência do Pai. Ele pode ser chamado de Deus no sentido de ser um ente divino, mas ele não é propriamente Deus. Ele é uma criatura, a mais bela, poderosa e perfeita criatura que Deus teria criado antes de todo o mundo. E por meio desse ser, do Logos, o Pai, Deus, teria criado o mundo. Portanto, Ário, ele nega a divindade do Filho. Basílio se opõe a essa doutrina, assim como também se opõe à doutrina de Macedônio, um bispo de Constantinopla que negava a divindade do Espírito Santo. Eles não podiam conceber como poderia haver um Deus e três pessoas divinas, três hipóstases divinas. Basílio, portanto, ele vai responder ao arianismo em vários de seus textos, inclusive no Tratado sobre o Espírito Santo. Nesse tratado, Basílio diz o seguinte: assim pensamos e assim nos batizamos na Trindade consubstancial, segundo a ordem de Jesus Cristo. Ide, ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Se o próprio Cristo nos manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que negar a divindade do Filho e do Espírito Santo? Parece que o nome do Deus cristão, como diz um autor nosso contemporâneo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não há senão um só Deus Pai, um só Filho unigênito, diz Basílio, um só Espírito Santo. Nós enunciamos separadamente cada uma das hipóstases. Hipóstases é a essência, mas com referência a uma essência individual. Por isso que a tradição latina vai entendê-la como pessoa. Quando os gregos usam o termo hipóstase, os latinos entendem pessoas. Então, nós entenderíamos dessa maneira. Nós enunciamos separadamente cada uma das pessoas da Trindade e quando precisamos enunciá-las em conjunto, não o fazemos de maneira que possa induzir a uma concepção politeísta, como se houvesse mais de um Deus, como se houvesse vários deuses. Com efeito, não procedemos por adição, partindo da unidade e chegando à pluralidade, como que se três evocasse a ideia de três deuses. Pois não dizemos 1, 2 e 3, nem primeiro, segundo e terceiro. De um segundo Deus nunca se ouviu falar, pois, adorando ao Deus de Deus, estamos confessando a característica das hipóstases, ou seja, das pessoas divinas, e permanecemos na monarquia sem fragmentar a teologia. Quero explicar um pouco esse pedaço aqui. Primeiramente, quando ele diz, de um segundo Deus nunca se ouviu falar. Quando a fé cristã afirma que o Filho é Deus com o Pai, a fé cristã não está dizendo que o Filho é um segundo Deus. Ela está afirmando que o Filho é Deus, mas evocando a ideia de um só Deus. Por isso ele diz, adorando ao Deus de Deus, estamos confessando a característica das pessoas e permanecemos na monarquia. Monarquia, ele quer dizer, no governo de um só Deus. O cristianismo é monoteísta. O cristianismo, ele confessa que há um só Deus. Há três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não três deuses, porém um só Deus, uma só essência divina. A expressão Deus de Deus, que Basílio utiliza aqui, é extraída do credo de Nicéia. Em Nicéia, no ano 325, isso antes de Basílio nascer, chegou a um consenso pela maioria dos bispos presentes de que o Filho é Deus de Deus. Em que sentido? Esse de, ele indica a origem, a procedência. Portanto, é Deus gerado do Pai, Deus gerado de Deus, Deus que vem de Deus, que procede de Deus desde a eternidade. É nesse sentido que, falando das características das pessoas, nós temos o Pai, o Filho, que é gerado do Pai desde a eternidade, e o Espírito Santo, que é procedente do Pai, como será estipulado depois em Constantinopla. Portanto, Deus de Deus significa Deus, o Filho, que é gerado de Deus, o Pai. Entendamos as expressões gerado e procedente como expressões simbólicas. Portanto, Basílio, com estas palavras, ele está primando, por um lado, pelo monoteísmo expresso no cristianismo. Nós confessamos que há um só Deus, há uma só essência divina. Mas, ao mesmo tempo, Basílio está considerando que na divindade
há três hipóstases, ou seja, segundo a concepção latina, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Basílio faleceu no ano 379. Em 381, houve o Concílio de Constantinopla. Neste concílio, a Igreja ela fechou a questão da Trindade contra Ário e contra Macedônio. Então, neste concílio, a Igreja ela incluiu no credo niceno e em suas celebrações a invocação do Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo, ele é adorado e glorificado sendo da mesma substância, da mesma essência do Pai e do Filho. O Concílio de Constantinopla, ao chegar a essa conclusão, ele sofreu toda a influência do trabalho de Basílio. Basílio já não estava mais entre eles, porém, todos os textos que ele escreveu, as polêmicas, o tratado sobre o Espírito Santo e a influência de seu amigo Gregório de Nazianzo e de seu irmão Gregório de Nissa contribuíram para que a Igreja em Constantinopla se colocasse contra a heresia ariana e a heresia de Macedônia. Assim se preservou a fé trinitária. Há um só Deus e três hipóstases ou três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ver agora um quadro, na verdade, o ícone da Santíssima Trindade, que foi pintado por André Rublev em 1425. E perceba que como este ícone, ele procura evocar a fé ortodoxa. Essa fé ortodoxa que está presente tanto nas igrejas católicas do Oriente, quanto na Igreja Católica Romana, quanto no protestantismo histórico do qual fazemos parte. Perceba que os três elementos que compõem a Trindade são perfeitamente iguais. Com isso, o nosso autor ele quer demonstrar que entre as pessoas da Trindade não há quem seja maior, não há quem seja menor, não há quem deva receber mais adoração e quem deva receber menos adoração. Portanto, igualando dessa forma as pessoas ou as hipóstases na Santíssima Trindade, o ícone que observamos, ele demonstra muito bem a fé ortodoxa defendida por Basílio de Cesareia e também por toda a Igreja no Concílio de Constantinopla em 381. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três faces de uma mesma pessoa divina. Com isso, nós cairíamos na heresia modalista. Mas, ao mesmo tempo, também não são três hipóstases ou pessoas diferentes e de graus de grandeza e poder diferentes. São iguais para demonstrar que os três devem ser igualmente adorados, porque os três são o único e verdadeiro Deus. Sei que o assunto da Santíssima Trindade ele é bem complexo, é difícil de entender. Eu lembro que uma vez, isso é história de infância, eu devia estar lá na 6ª série, e minha professora contou a história de um santo, se não me engano, Santo Agostinho. E contou ela que o santo estava caminhando pela praia refletindo a respeito do mistério da Santíssima Trindade. E ele viu um menino pegar a água da praia e colocar num buraquinho na areia.
E ele ficou intrigado com aquilo, perguntou para o menino: o que você está fazendo? Ah, eu estou colocando toda a água do oceano nesse buraquinho. Mas você não vê que é impossível esgotar o oceano todo nesse buraquinho de areia, na areia? Aí o menino teria respondido para o santo: igualmente impossível esgotar o mistério da Santíssima Trindade.